Júlia, cumprimento a todos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Está orando para dar início ao nosso estudo nessa noite. A nós te louvamos e te exaltamos. Te agradecemos, ó Deus, a beleza, Senhor, da tua santidade, Pai, Senhor, Deus, do poder. Pai, nós somos gradativos por esse dia, pelo fruto de vida, por tão grande salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, as nossas vidas nessa noite, todos quantos estarão aqui, Senhor. E teu Espírito, Pai, possa ter cada vez mais plena liberdade, tanto no teu agir como no teu querer. Pai, dependemos do teu Espírito, Senhor, Ele que é um mestre, um professor por excelência. Pai, Ele é aquele que nos ensina, aquele que nos lembra, aquele, ó Pai, que nos conduz, Senhor, teu Espírito Santo. Somos totalmente dependentes do teu Espírito, Senhor. Por isso, ó Pai querido, nessa noite, Senhor, abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos dá entendimento, compreensão, Pai, sabedoria, Senhor, a vida do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, porque sabemos, Senhor, que o povo forte, ó Pai, o povo instruído, é o povo que conhece o seu Deus. Por isso, Senhor, queremos, meu Pai, crescer na graça, assim como no conhecimento, no nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que nós estamos falando sobre os profetas menores e estamos tratando do livro do profeta Jonas. Então nós falamos algumas coisas na aula anterior sobre Jonas, o seu nome, que significa pomba, mensageiro. Então Jonas tem essa importância, uma missão, um chamado específico de Deus sobre a sua vida. Então, Jonas, capítulo 1, que falamos na aula anterior, Jonas teve a sua vocação, vocacionado para levar a mensagem, porém Jonas, ele recebe uma direção de Deus, mas vai em direção oposta ao que Deus havia falado. Deus usa os seus meios para trazer Jonas novamente para a rota do propósito, da missão que Deus tinha para a vida dele. Então Jonas vai tomando direções, e essas direções que Jonas vai tomando, Deus vai cercando Jonas para o atrair para o propósito real a qual Deus havia chamado. Então, Jonas, capítulo 1, Jonas vai descer, vai fugir. No capítulo 2, Jonas, ele vai orar, e ele vai orar de dentro do peixe. E Jonas vai clamar a Deus, e o peixe vai vomitar Jonas na praia, ou em terra. Então Jonas chega na cidade de Nínive e convido você a ver a palavra de Jonas capítulo 4 nessa noite. Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 1, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Jonas, capítulo 4, versículo 1, nós iremos falar sobre o pregador. Ele não administra os resultados da pregação, e sobre o perigo de pregar, e sobre o perigo de pregar aos outros e não usufruir da mensagem que se prega. Então nós devemos tratar sobre essas questões. O pregador não administra os resultados da pregação e o perigo de pregar aos outros e não usufruir da mensagem que prega. Então Jonas capítulo 4, versículo 1 nos diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse?
estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. E assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de aliviar o seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte? Então disse o Senhor: tivestes compaixão da aboboreira, mas tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste e não fizestes crescer, que em uma noite nasce, em outra noite perece. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então nós vemos um texto da palavra de Deus, em que no capítulo 3 Jonas vai anunciar em que Deus iria destruir Nínive em 40 dias. Capítulo 3 há um grande avivamento. Capítulo 3 há um grande arrependimento. Jonas traz uma mensagem curta, uma mensagem objetiva, uma mensagem direta, uma mensagem enfática ao povo de Nínive. A mensagem era curta: Deus vai destruir Nínive em 40 dias. Eles ouvem a mensagem, o rei ouve a mensagem, eles se arrependem. Mas o capítulo 4 vai nos mostrar o grande perigo de pregar aos outros e não usufruir da mensagem que se prega. Por quê? A mensagem fez efeito nos outros, mas não fez efeito em Jonas. A mensagem fez efeito naqueles que ouviram, mas não fez efeito em Jonas. Ou seja, a mensagem confrontou os outros. A mensagem que Jonas trouxe confrontou os moradores de Nínive. Porém, esta mensagem não confrontou ele mesmo. Então, o grande perigo que se tem é esse, de não usufruir da mensagem que se prega. Ou seja, a mensagem fazia efeito naqueles que ouviam, mas não fazia efeito nele. Ou seja, é como se
pregar algo em que as pessoas vão se arrepender, vão se converter, e aquele que está pregando esta mesma mensagem não fazer efeito na sua própria vida. Ou seja, tem o dom, tem o talento, tem a virtude, mas isso só faz efeito no outro, não nele mesmo. Pode falar, né? Pastor, mas na verdade, o Jonas ele pregou tudo como você acabou de falar. A mensagem não fez efeito nele. Por quê? Porque isso é uma pensamento. Porque ele não tinha aquele amor pelos ninivitas. Sim. Porque se ele tivesse amor, isso não teria ocorrido. Ele teria aceitado a mensagem. Você vê que quando o Senhor brota aquela semente que ele pega amor e fica triste. Ele tinha que ter esse amor pelos ninivitas. Sim. Como o Senhor falou, você sentiu amor pela e eu mesma fiz, eu mesma fiz, mas não sente amor pelos ninivitas. Que era isso que deveria ter ocorrido, não é isso? Isso, é isso mesmo. E aí, no decorrer do que nós vamos tratar, nós vamos ver que Deus ele vai tratar com Jonas essa questão, né? Deus sabe como fazer de forma muito mais excelente. Mas é isso mesmo. Deus vai mostrar para Jonas em relação a isso. Então, só nessa introdução, o perigo de pregar aos outros e não se usufruir da mensagem que se prega. E há um grande perigo também, o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Então, há um grande perigo também, que é esse: o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Porque a maior prioridade não é fazer a obra, mas é se deleitar no Deus da obra. Então Jonas estava fazendo algo para Deus, mas não estava se deleitando nele. Então Jonas estava fazendo algo para Deus, mas não estava se deleitando nele. Ou seja, Deus ele está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Então Jonas estava fazendo a obra, mas não estava se deleitando em Deus. Mas Deus estava mais interessado em que ele era do que no que o que ele estava fazendo. Então Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Jonas fez o que Deus queria, mas Jonas não estava se deleitando no Deus da obra. Então, capítulo 4, que nós iremos ver agora, nós vemos que o capítulo 4, versículo 1, nós vemos que Jonas pregou um avivamento a uma cidade inteira, mas ainda assim lutava contra os sentimentos dentro do seu próprio coração. Deus salva os ninivitas, mas agora vai começar a tratar com Jonas. Então, Deus salva os ninivitas, mas vai começar a tratar diretamente com o coração de Jonas. Então, muitas das vezes, Deus ele muda cidades, ele vai mudar famílias, mas muitas das vezes o que Deus quer é mudar o coração daquele que prega. Então, muitas das vezes, algumas pessoas podem pregar Deus mudar cidades e mudar famílias, mas muitas das vezes Deus quer mudar o coração daquele que está pregando. Então, nós veremos, um profeta que vai estar irritado com a misericórdia de Deus, um profeta que está mais preocupado com a planta do que com as pessoas, um profeta que vai não compreender a paciência e a compaixão de Deus.
Então, capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer que: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Desgostou-se, em algumas traduções está irritado, e no original o que Jonas, o irritado quer dizer, ele ficou quente com isso, ardendo em ira, como fogo. Ou seja, desgostou-se aqui quer dizer, ele ficou irado, ardendo como fogo. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Jonas ficou ressentido com duas questões: a conversão dos ninivitas e a compaixão de Deus. Jonas vai ficar irritado, ardendo como fogo por causa do arrependimento dos ninivitas e por conta da compaixão de Deus. Então Jonas ficou extremamente desgostoso com isso. Então Jonas ficou irado porque Deus perdoou os ninivitas. Ou seja, o que aconteceu foi um grande avivamento que aconteceu. A cidade se arrependeu, o juízo foi suspenso, vidas foram poupadas, mas Jonas não celebrou. Jonas pregou, a cidade se arrependeu, o juízo foi suspenso e vidas foram poupadas, mas Jonas não celebrou nada disso. Então, há pessoas que gostam mais da justiça do que da misericórdia. Há pessoas que gostam mais do juízo do que da misericórdia. Querem ver o castigo, mas não a restauração. Então existem pessoas que querem ver mais o castigo do que uma restauração. Jonas pregou um arrependimento, mas não esperava que Deus realmente perdoasse os ninivitas. Pastor, interessante Falar. é que ele vai e prega os ninivitas, porque na mente dele, ele queria que os ninivitas não ouvissem aquela pregação e não aceitassem. Ele também queria que Deus não salvasse aquela cidade, certo? Sim. Só que também ele tinha que entender que Deus foi tão benevolente com ele quando ele estava lá no ventre. Ele já tinha que ter começado a mudar daí, né? Não, porque o que dá para entender é que ele fez mais por uma obrigação. Sim. Não no coração dele, temente a Deus, né? Ele fez a coisa certa, mas a motivação estava errada. Né? Então Jonas foi e fez a coisa certa, porém a sua motivação estava errada. Então, o capítulo 4, versículo 1, ele está desgostoso, né? Pode falar. Mesmo jeito, o coração dele, Deus permitiu que ele fosse. Sim. Para que ele pudesse anunciar o curso com Deus. Sim. E ao mesmo tempo com isso, Deus iria tratar também com Jonas, né? Com o seu coração, com a sua vida. Ao mesmo tempo que ele ia pregar, Deus já na sua onisciência sabia de tudo e também ia tratar o coração do profeta em relação a todo o acontecimento. Aí o versículo 2 do capítulo 4, vai nos dizer: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então nós vemos que, versículo 2, Jonas orou reclamando de Deus, ou seja, reclamando dos atributos de Deus. Então capítulo 4, versículo 2, Jonas ora
reclamando dos atributos de Deus. Ou seja, Jonas foi indiferente. Jonas foi indiferente na oração. Jonas foi indiferente na oração porque tanto ele foi indiferente na oração, tanto no conteúdo quanto na intenção. Porque a primeira oração que ele faz, ele está no pior lugar, no ventre do peixe. A primeira oração que Jonas faz no seu livro, ele está no pior lugar, no ventre do peixe. Então lá ele fez a melhor oração. A segunda oração foi a pior oração que ele fez, estando em um lugar melhor, em Nínive, e onde Deus estava operando um grande milagre. A primeira oração que Jonas faz é a melhor oração que ele faz. Ele está no ventre do peixe, e lá ele faz a sua melhor oração. A segunda oração, que é agora que ele está fazendo, ele está no melhor lugar, ele está em Nínive, onde Deus estava operando um grande milagre. Ou seja, na primeira oração, ele pediu por salvação. Na segunda oração, ele pede que Deus matasse. Na primeira oração ele pede vida, na segunda oração ele pede morte. Ou seja, Jonas vive um contraditório no versículo 2, porque a oração que Jonas está fazendo é indiferente desses dois aspectos. Então Jonas revela por que fugiu. Ele vai falar por que ele fugiu. Questões pessoais. Ele conhecia o caráter de Deus, que era misericordioso. Ele sabia que Deus poderia perdoar os midianitas. Ou seja, ele conhecia uma teologia certa, ou seja, um conhecimento certo, mas tinha um coração errado. Ele tinha uma teologia, um conhecimento certo. Deus é misericordioso, ou seja, Deus é piedoso, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus perdoa. Ele tinha um conhecimento, mas ele tinha um coração errado. Então Jonas vai citar a misericórdia. Jonas vai citar a misericórdia, um Deus tardio, um Deus benigno. Jonas vai citar tudo isso. E o que ele vai declarar? Que o mesmo Deus que teve misericórdia, o mesmo Deus que teve misericórdia dele, essa mesma misericórdia ele não estava atribuindo ao outro. Então, ele não estava atribuindo ao outro. Então, muitas das vezes aceitamos a graça para nós. Então, muitas das vezes aceitamos a graça para nós, a graça de Deus para a nossa vida, mas temos dificuldade de aceitá-la quando é para quem nos feriu. Então, Jonas aceita a graça de Deus para ele, mas ele tem dificuldade de aceitar a graça de Deus em relação ao outro que o feriu. Então, essa foi uma das grandes dificuldades do profeta Jonas, de aceitar a misericórdia, a graça de Deus para o outro. Quando foi para ele, tudo bem, mas quando foi para o outro que o feriu, ele teve dificuldade de aceitar isso. Aí no versículo 3, ele vai declarar da seguinte forma: ele vai dizer: peço-te, pois ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas, um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Jonas, ele quer morrer porque os outros querem viver, se arrependeram e querem viver. E Jonas quer morrer porque os outros querem viver. Então Jonas vai dizer: peço, pois ao Senhor, tira a minha vida. Jonas prefere morrer porque Nínive quer viver. Aí o profeta está emocionalmente abalado.
Ou seja, uma pessoa pode pregar, trabalhar, servir e ainda assim estar ferida por dentro. Fala, Jesus. Duas partes aí que eu entendi. Da primeira parte que o pastor fala sobre o perigo de fazer a obra de Deus, mas não se meditar nas obras, lembra muito a passagem de Marta e Maria. Enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, Maria ela estava aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Isso refere muitas às vezes a dizer assim, eu preguei por você, falei no teu nome, mas ela também ela não fez a obra como devia, porque às vezes é deletar na palavra e aceitar daquela forma que Deus está querendo trazer para ela. Eu canto, eu rezo, eu toco, mas a minha conduta como cristã ela é falha, né? Sim. E nessa parte também assim eu acho que nós, servos de Deus, nós pensamos muitos no que as pessoas fazem. Nós queremos aquele perdão de Deus, oramos para que Deus perdoe o nosso dia, mas qualquer motivo que uma pessoa faz, a gente já está acusando. E Deus é misericórdia com todos, mesmo aqueles que são ruins. Porque às vezes a gente deseja alguma coisa errada com um ímpio aí que está fazendo uma coisa tão ruim, e em vez de nós pedimos misericórdia pela alma dele. E nós mesmos, é um aprendizado para nós mesmos de aprender e falar, não, a misericórdia é para todos. Como é que nós somos servos de Deus? Exatamente, porque muitos ímpios aí que não são servos de Deus, vocês são servos de Deus, vocês querem a morte, vocês querem acusar uma outra pessoa porque é aquilo ou outra coisa. A própria palavra de Deus está nos ensinando isso, que nós devemos ter misericórdia de todos, independente do que ele faça. É isso mesmo. Nós queremos para nós. A gente muitas vezes quer ver o juízo, mas não vê a pessoa a restauração. Aquela realidade, foi bandido, assassino, hoje é servo de Deus. O arrependimento dele. É isso mesmo. As pessoas têm grande dificuldade de aceitar isso. Não. A pessoa mudou, se arrependeu, que a graça alcançou a vida dela. Muitos cristãos também têm dificuldade nessa questão. Mas está correta essa colocação. Então, o versículo 3, Jonas é um homem que quer morrer enquanto os outros querem viver. Então ele prega, ele trabalha, ele serve, e mesmo assim está ferido por dentro. Ou seja, nem sempre quem está sendo usado por Deus está curado emocionalmente. Então nem sempre alguém que está sendo usado por Deus está curado emocionalmente. Ou seja, Deus agora vai começar a tratar o interior de Jonas. Então agora Deus vai começar a tratar o interior do profeta Jonas. Versículo 4: E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Ou seja, Deus vai perguntar para Jonas: é razoável esse teu ressentimento? Esse teu ressentimento? Então, ou seja, é razoável a sua ira? Deus responde para Jonas com uma pergunta. Jonas vai orar reclamando dos atributos de Deus. Deus vai responder para Jonas com uma pergunta. Ou seja, Deus não destrói Jonas, Deus conversa com Jonas. Deus não vai destruir Jonas. Ou seja, Deus não vai abalar Jonas, Deus vai conversar com Jonas. Ou seja, quando estamos errados, Deus muitas das vezes nos confronta. E a forma de Deus nos confrontar é com perguntas. Ou seja, por quê? Com perguntas. Porque as perguntas vão revelar o coração. Então as perguntas vão revelar o coração. Ou seja, Deus vai perguntar: é razoável esse teu ressentimento? Ou seja, a sua ira é justa?
ou seja, o seu ressentimento vale a pena? Então, você está feliz com aquilo? Você está feliz com aquilo que entristece Deus? Por quê? O pecado de Nínive estava entristecendo Deus. Então a pergunta de Deus é razoável esse seu ressentimento, ou é justa a sua ira, Jonas? É justo o seu ressentimento? Vale a pena? Como você está feliz com aquilo que entristece, que era o pecado de Nínive? Então Deus faz uma pergunta para Jonas, ou seja, Deus agora vai confrontar, vai trabalhar o coração de Jonas. Então, versículo 5, ele vai dizer: então Jonas sai da cidade, vai se assentar ao oriente da cidade, e ali faz uma cabana, e assentando-se debaixo dela, na sombra, até ver o que iria acontecer. Então, Jonas, ele não muda, e ele espera que Deus mude. Então Jonas é um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Então Jonas sai da cidade, fica observando e ainda esperando que Deus destruísse Nínive. Ou seja, ele esperava que Deus destruísse Nínive. Jonas estava esperando, ele não muda e esperava que Deus mudasse. Jonas foge de Nínive, Jonas vai fugir de Nínive na hora ou no momento em que Nínive vai correr para Deus. Ou seja, ele vai fugir de Nínive no momento em que Nínive vai correr para Deus. Ou seja, há pessoas que pregam restauração, mas ainda desejam ver a queda dos outros. Então, existem pessoas que pregam restauração, mas ainda desejam ver a queda dos outros. Jonas tinha anunciado juízo. Então, o que Jonas queria ver era fogo. O que Jonas queria ver era destruição. O que Jonas queria ver era os ninivitas todos mortos pelo juízo de Deus. Ele pregou algo, mas não estava disposto a ver uma restauração de Deus sobre eles. Então Deus, o que Jonas vai fazer é fugir de Nínive para o oriente, de Nínive para ver Deus destruir. Mas no momento em que ele foge, Deus corre para Nínive, corre para Deus. Então Deus escolheu a misericórdia. Jonas queria ver fogo, Jonas queria ver juízo, Jonas queria ver morte, mas Deus escolheu a misericórdia. Versículo 6 vai nos declarar assim. Versículo 6 diz: E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Então, versículo 6, Deus fez crescer uma planta para dar sombra para Jonas. Jonas se alegra imensamente com isso. Ou seja, Jonas se alegra imensamente com isso. Jonas não se alegrou com milhares de vidas salvas, mas se alegrou por causa de uma planta. Ou seja, Jonas se alegra por causa de uma planta, mas Jonas não se alegra por causa de milhares de pessoas que foram salvas. Então, ele vai
fica desgostoso quando os outros são abençoados. Ou seja, ele só se alegra quando ele é abençoado. Ou seja, havia planta sobre ele, então eu me alegro. Mas havia perdão sobre Nínive, havia restauração sobre Nínive, e ele não se alegrou por conta disso. A alegria é por uma razão pessoal e egoísta. Jonas vai se alegrar por uma razão pessoal e egoísta. A primeira vez que o texto vai falar de alegria é por uma questão pessoal e egoísta de Jonas. Ele ficou irritado por causa da salvação dos ninivitas, ou seja, isso porque a vida de Jonas estava centrada nele mesmo e não em Deus. Ou seja, Jonas está com a sua vida centrada nele mesmo e não em Deus. Então ele se alegra porque é uma planta para dar sombra para ele, mas ele não se alegra por causa de salvação, ou por causa de vidas que foram salvas. Então Jonas não se alegrou com milhares de vidas salvas, mas se alegrou por causa de uma planta. O coração de Jonas está desajustado, valoriza coisas e ignora coisas eternas. Ou seja, ele vai valorizar coisas pequenas e passageiras e vai ignorar coisas eternas, ou seja, vidas que são eternas. Então, o que nós vemos no versículo 6 é que existem muitas pessoas preocupadas com o conforto, com os bens, com posições, mais do que com as almas. Existem muitas pessoas preocupadas com o conforto, com bens e com posições, mais do que com as almas. Isso porque foi ele que iria administrar o resultado da pregação. Então não é o pregador que vai administrar o resultado da pregação. E em versículo 6 nós vemos que o Senhor faz nascer uma planta sobre ele e ele, Jonas, vai se alegrar. E a alegria dele vai ser extrema por causa da planta que cresceu sobre a sua cabeça. Ou seja, ele está feliz porque agora há um conforto. Ele está feliz porque agora há uma posição. Mas ele não está feliz com as almas que se arrependeram, que se salvaram. Pastor Gil, Pode falar. ele tinha muita raiva dos ninivitas. Eles eram bárbaros, eles eram homens violentos, segundo diz os historiadores, que mataram o pai dele. Sim. Então, por isso que ele tinha muita raiva. Não é errado, porque se nós somos servos de Deus, usados por Deus, nós devemos deixar esse amor crescer, e como vou falar agora, para levar a palavra de Deus. Sim. Esquecer tudo que passou e viver só no que é novo, o novo de Deus, que Deus concede para a vida de cada um de nós. Porque senão, se nós não formos transformados, como é que nós poderemos dizer que nós amamos alguém? Correto. Né? Sim, é isso mesmo. E nós vemos é que Deus, em tudo isso, Deus está trabalhando em Jonas, usando esses recursos de forma pedagógica para tocar o coração de Jonas. Ou seja, Deus usa todos esses recursos de forma pedagógica para tocar o coração de Jonas. Então o propósito também é alcançar o coração de Jonas. Pastor, como nós vemos aqui, que fala sobre a boboeira. Sim. Então, em cada pessoa, Deus ele põe como se fosse a boboeira ali, porque muitas pessoas, a boboeira dela é um padrão de vida além do que ela deseja. Então Deus dá para ela aquilo que ela
ela almeja e deixa ela feliz no coração. Mas essa pessoa, mesmo que ela serve de Deus, ela esquece de buscar as almas. É um exemplo que a palavra de Deus diz. Então, é como se fosse. Porque muitas vezes Deus dá aquilo que a pessoa deseja ali no coração dela. Pode ser uma casa, um carro, um emprego que ela tanto deseja, e aquela faz florescer a alegria no coração dela. É uma prova para Deus. Deus dá uma prova para que você também possa transmitir a tua fé, a tua vocação para a obra dele. Sim. No caso seria isso também, né? Um exemplo. Sim, correto. E por isso Deus estava trabalhando em Jonas através disso, mostrando para ele o privilégio que ele tinha, né, a posição, os recursos, mas deixou ele se alegrar para poder tocar o coração dele e fazer ele entender depois o que era mais precioso, né? Que as coisas materiais passam, ou seja, que as posições, tudo passava, o chamado, tudo ia passar, mas existiam coisas eternas que precisavam ser priorizadas, que era a vida, né? Como hoje as pessoas se alegram com fama, se alegram com tudo isso. Deus até permite tudo isso, mas depois Deus até às vezes tira, para a pessoa entender que isso é passageiro e que permanece a Deus, né? Que Deus é a fonte. Então Deus deu uma bênção para ele ali, ele se alegrou muito, aí depois Deus tirou, Deus permitiu que saísse, para ele fazer ele entender, né, o valor de alma. Existe muito isso também em casos de pastores também, pastor, que às vezes um pastor ou um cantor aí, cristão que pega a fama, Deus dá até a fama para ele, depois Deus tira tudo aquilo ali, que ele acha que aquilo ali é dele, não é de Deus. É como um Jonas também, ele acha que é pela glória dele, não pelo poder de Deus. Teve um que começou a cantar, que falou depois assim, eu sou acima da média, sou melhor. Tá. Aí depois, então. Pastor, eu fico pensando como que Deus pode usar uma pessoa assim. Deus pode outras coisas, a gente sabe, né? Mas porque o Jonas era desobediente, obedeceu. Depois ele culpava Deus por qualquer coisa. Primeiro culpou o Zé arrependeu e falou assim, eu não queria ir porque eu sabia que o Senhor era misericordioso. Mas se o povo não tivesse se arrependido, ele ia dizer, eu sabia que eles iam se arrepender, né? Então todo jeito ele ia. É o Deus do improvável, né? Que ele usa coisas improváveis para poder atingir. E no meio daquele povo não devia ter alguém ali que era uma outra pessoa para continuar a obra. A gente pensa dessa forma também, né, pastor? Porque às vezes usam o improvável para chegar até um coração. Mas com certeza teve, né? Esses convertidos aí, né? Fiz o coração do rei. É porque a palavra de Deus ela não é minuciosa, sempre fala todos os detalhes. Imagine que dali de nível não saiu algum profeta ali, que lá na frente a família Teve dele. igreja, né? Exatamente. Teve igreja, né? Mas eu fico pensando, Deus usa quem ele quer e. Mesmo que Jonas era desobediente, mas aconteceu. Mas era mandado pelo Senhor, né? Porque ele era desobediente. Até foi de um lado, foi do outro, né? E mesmo assim aconteceu um milagre na pregação do voto desobediente. Aconteceu um milagre. Mas porque foi uma coisa que Deus ordenou, né? Mandaram de Deus, né? Mas depois já fala, Deus usa o desobediente também. Coisas grandiosas assim, até que depois Deus começou a tratar com ele. Depois começou a tratar com ele, né? Porque Jonas era aquele início que o pastor começou a dizer aí. Jonas é aquele que nós ministramos aqui. A pessoa não vive o que prega, nós temos que viver o que prega. Pregamos. Podemos ser mentirosos, vai estar pregando uma coisa. Então ele era desse jeito, não viveu o que pregava. Aí depois, no final de tudo, Deus começa a tratar com ele. Deus salva a cidade, agora eu vou tratar com ele. Pois é, menino, olha. Você ia voltar contra Deus por causa do bem-estar dele.
né, que o bicho veio, comeu a borboleta, acabou a sombra dele. Acabou. Deus tirou a sombra e pediu a morte, né? Você lutou pouco, né? Mas esse foi os recursos que Deus usou para tocar o coração dele. Às vezes a gente vê pessoas que a gente vê que a vida não é tão assim, sabe? E às vezes só ali acontece, a gente fala, então a gente parece que a vida dele não é tão correta pelos frutos que a gente vê, mas às vezes só ali acontece. Mas porque é uma ordem de Deus, né? Deus não acontece. A gente de Deus tem que entender. Às vezes o dom que a pessoa recebeu salva o outro, mas não está salvando quem tem. É assim mesmo. É teu dom, né? Tipo, dom, talento, que eu falo assim, eu preguei teu nome se você é demônio. Eu falo, tipo, Estão lembrando disso, os outros foram salvos, foram libertos e você não. Por causa do coração duro, né, pastor? Ele não se converte, né? Ele próprio não se converte, né? Isso. Assim, eu estou pregando a palavra de Deus, eu conheço, mas eu não vivo aquilo. O outro, assim, eu aprendi, conheci e vivi aquilo que Deus... Mas por isso que eu posso falar assim, portanto que prega nem que for por inverno, né? Porque às vezes a pessoa prega por inverno e eu vou pregar porque eu estou vendo o pastor Joaninho ministrar, né? Estou com inverno. Mas o importante é que estou ministrando e o coração do que recebe é puro, né? É uma terra boa e Está acontece. recebendo a palavra. Isso mesmo. Versículo 7. Versículo 7 vai dizer: Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a borboleta e esta se secou. Então, versículo 7. Deus, o mesmo Deus que deu a planta, agora envia um verme. A planta seca, ou seja, morre. Então, tudo que ocupa lugar errado no nosso coração pode ser removido por Deus. Ou seja, tudo que ocupa um lugar errado no nosso coração pode ser removido por Deus. Deus estava ensinando para Jonas não depender do conforto. Ou seja, Deus estava ensinando para Jonas não depender do conforto. Às vezes Deus permite perdas para corrigir as prioridades. Então Deus permitiu a perda da borboleta para corrigir a prioridade. A prioridade não era conforto para Jonas, não era a sombra. A prioridade para Jonas deveria ser sempre Deus. Prioridade. Um Deus que sustenta, um Deus que direciona, um Deus que cuida, um Deus que livra, um Deus que conduziu todas as coisas, um Deus que guardou a vida dele dentro do ventre do peixe, levou ele ao propósito, que uma mensagem de menos de um minuto, uma mensagem que abalou uma cidade toda, mas Jonas, ele não se alegrou com tudo isso, ele se alegrou extremamente por causa da borboleta. Aí Deus tira a borboleta para ele não depender do conforto, para ele entender que quem comanda e governa todas as coisas é o Deus que se assenta no trono. Então Deus vem e permite algumas perdas para corrigir as prioridades. Pode falar. Infelizmente, tem muitas pessoas, né? Sim. Que tem isso, né? Mas tem muitas pessoas que também pregam a palavra do Senhor, mas tem muita mágoa, raiva no coração, Sim. não perdoa, não fala sobre outra pessoa, e mesmo assim está lá no altar falando, Sim. né? E Deus ele vê tudo isso, como viu com o Jonas. Sim. Porque o nosso Deus, ele solta o nosso coração. Sim. E o que Deus ele quer nos ensinar, através da mensagem de Jonas, é que nós devemos amar todo mundo como a nós mesmos. Sim. Não adianta falar, eu amo a Sônia e não amo o fulano. E o meu amor é menos. Então, porque Deus ele solta o nosso coração. Então, eu vejo que Jonas apregou, a mensagem chegou até lá. Mas o coração dele estava um coração revoltado, porque ele não queria a salvação daquele povo. Ele estava até fazendo oração contrária. E isso acontece nos dias de hoje. É isso mesmo. Correto. Então nós vemos que é o perigo de amar mais as coisas do que as pessoas. Deus estava
mostrando para Jonas que ele estava amando mais as coisas do que as pessoas. Então Deus, ele vai enviar o verme, né, vai corrigir a prioridade. Versículo 8: e aconteceu que passando o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E aí, versículo 8, ele deseja a morte. Quando o sol se esquenta, a planta seca, aí Jonas volta a reclamar. Ou seja, quem não aprende no conforto vai ter que aprender na escassez. Ele não aprendeu no conforto, ele vai ter que aprender na escassez. Então Deus usa, ou seja, no capítulo 1, Deus usou a tempestade. No capítulo 2, Deus usou o peixe. E no capítulo 4, Deus vai usar o verme. Ou seja, tudo coopera para um ensinamento na vida de Jonas. Capítulo 1 tem tempestade. Capítulo 2 tem o peixe. Capítulo 4 tem a planta e o verme. Isso tudo cooperando para Deus tocar o coração de Jonas. Capítulo 1, tempestade. Capítulo 2, o peixe. Capítulo 4, a planta e o verme. Tudo com o objetivo, Deus usando esses recursos pedagógicos para tocar o coração de Jonas. Então Deus usa esses recursos pedagógicos para tocar o coração de Jonas. Então, versículo 8, ele vai desmaiar, ele vai acordar, ele vai desejar com toda a sua alma a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Aí o versículo 9, então disse Deus a Jonas: é acaso razoável assim que te enfades por causa da aboboreira? E Jonas disse, e ele disse: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte? Ou seja, Deus está mostrando para Jonas o perigo, de amar mais as coisas do que as pessoas. Então, Jonas tem compaixão da planta. Deus confronta Jonas novamente. Jonas tem pena de uma planta que apareceu de um dia para o outro, mas não tem compaixão de uma cidade inteira. Ou seja, Jonas tem compaixão de uma planta que apareceu de um dia para o outro, mas não tem compaixão de uma cidade inteira. Então, é possível amar coisas e se esquecer de pessoas. Então, é possível que se ame coisas e se esqueça de pessoas. Então, a pergunta que Deus estava fazendo para Jonas é: o que tem ocupado o seu coração? Ou seja, o que tem ocupado o seu coração? A pergunta é: o que tem ocupado o seu coração? Bens, conforto, posição ou vidas? A grande indagação que se tem, que Deus fez para Jonas e que se faz nos nossos dias atuais é: o que tem ocupado o nosso coração? Os bens, o conforto, a posição ou vidas? Então, essa foi a grande pergunta. E aí Jonas vai dizer: é justo que me enfades a ponto de desejar a morte? Ele estava desejando a morte porque o conforto da aboboreira havia acabado sobre ele. Versículo 10 nos diz assim: versículo 10 nos diz: disse o Senhor, tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu. Ou seja, versículo 11:
Deus vai dizer: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, versículo 10 e versículo 11, Deus vai mostrar o seu amor pelas pessoas, pelas vidas, pelas almas. Nínive tinha mais de 120 mil homens, ou seja, pessoas sem discernimento. Isso apontando para famílias, apontando para crianças. Então, o coração de Deus ama pessoas, almas, vidas. Então, Deus vai mostrar para Jonas que as vidas são muito mais importantes. Então, a grande lição para Jonas foi: Deus, Ele ama os perdidos. A grande lição que Jonas vai aprender é que Deus ama os perdidos. Segundo, Deus quer arrependimento. Jonas vai ter uma grande lição de Deus na sua vida. Primeiramente, entendendo que Deus ama os perdidos, que o que Deus quer é arrependimento, que Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Deus é justo e Deus é misericordioso. Ou seja, Deus, e o que Jonas vai aprender é que Deus vai tanto trabalhar na cidade quanto no pregador. Ou seja, Deus trata com a cidade, mas Deus também vai tratar com aquele que pregou na cidade. Então, Jonas vai receber essa grande lição na sua vida. Lição: Deus ama os perdidos, Deus quer arrependimento, Deus é justo, mas Deus também é misericordioso, e Deus trata tanto com o ouvinte quanto com o pregador. Então Deus trata com o que ouve, mas Deus também trata com aquele que está pregando. Essas são as grandes lições que Jonas vai receber. Ou seja, em tudo isso nós vemos Jonas começou fugindo de Deus, depois orou do ventre do peixe, depois pregou em Nínive. E no capítulo 4 Deus revela que havia ainda algo para ser tratado, o coração do profeta. Então Jonas começa fugindo, Jonas ora no ventre do peixe, Jonas prega em Nínive, e ainda havia algo a ser tratado, o coração do profeta. Ou seja, o que Deus quer salvar vidas, mas também curar o pregador. Ou seja, o que Deus quer? Ele quer salvar vidas, famílias, mas Deus também quer curar o pregador. Ou seja, não basta ter a palavra de Deus na boca, é preciso ter o coração transformado por esse Deus que é poderoso. Então, Deus quer curar a amargura, Deus quer restaurar a compaixão, e Deus quer alinhar o coração do pregador com o coração dele. Ou seja, Deus quer alinhar o coração do pregador com o coração dele. Isso porque o coração de Jonas não estava alinhado com o coração de Deus. Deus queria arrependimento, Jonas queria juízo. Deus queria cura, Jonas queria morte. Deus queria
salvação, Jonas queria condenação. Ou seja, o coração do profeta não estava alinhado com o coração de Deus, mas o que Deus queria fazer era alinhar o coração do profeta com o seu coração. Ou seja, porque quem conhece a misericórdia de Deus precisa também aprender a liberar misericórdia ao outro. Então, quem conhece a misericórdia de Deus precisa também liberar misericórdia ao outro. Então Jonas recebeu misericórdia de Deus, mas ele precisava também liberar misericórdia, perdão ao outro. Então, se ele recebeu perdão e misericórdia, o que Deus esperava de Jonas é que ele também liberasse perdão e misericórdia ao outro. Então o coração dele precisava estar alinhado com o coração de Deus. Então Deus vai mostrar para Jonas que ele é justo, mas ele também é misericordioso. Eu tenho uma pergunta. Fala, pastor. Deus falou que tinha mais 100.000 almas lá, né? Mais 100.000 pessoas e muitos animais. E as pessoas, Deus queria que eles fossem salvos, se arrependessem para a salvação. E os animais, só para ser destruídos ou tem outro motivo? Porque ele se preocupou com os animais. E o rei também se preocupou, tanto é que o rei foi os animais também. Eu acredito na questão de não ser destruído, ou seja, de nada ser destruído na cidade. De Deus poupar até mesmo os animais. Como um sinal de Deus perdoa eles. Deus se importa com os animais, né? Tem a sua importância também como vida, né? Uma pergunta também, pastor. Aqui no versículo 8 diz assim também que ele desejou a morte, diz, é melhor morrer do que viver. Porque sempre quando as pessoas elas estão com um momento difícil, pastor, elas sempre usam essa palavra, melhor morrer do que viver. Se ouve muito sobre as pessoas suicidas ou aquelas pessoas que estão com depressão. Sim. Algum motivo para isso? No caso de Jonas, é porque não aconteceu da forma que ele queria. Ou seja, ele queria que Deus destruísse. Não aconteceu, tipo assim, ele ficou irado de tal forma que ele falou assim, eu não queria ver esse dia, eu não queria estar aqui, eu não queria que isso acontecesse. Então era melhor eu não ter morrer, era melhor ter morrido do que viver e ver o povo se arrepender lá. E ver que o que aconteceu, que a pregação dele foi espetacular, ou seja, a cidade toda se converteu através da sua pregação. Então, era melhor ter morrido do que ter visto os ninivitas. Imagina se nós, pastor, pregando a cidade toda se arrepender, ele sai lá Glorificando. jubilando. Pastor, mas eu também porque Deus viu que ele era capaz, né? Mesmo que ele desobedeceu, Sim. mas Deus viu também que a tratamento com ele era no coração dele. Então, tem esses dois aspectos. Deus queria salvar Nínive e queria tratar o profeta. Então, havia outros profetas naquele tempo, ou seja, Deus podia tirar Jonas, falar, você não quer ir, eu vou levar outro. Mas Deus conhecendo Jonas, falou, eu vou salvar a cidade e vou tratar com o coração dele para levar dentro. Então Deus tirou ele para um lugar desconfortável, mas que era necessário para que houvesse um crescimento na vida dele. É engraçado, né, pastor, que muitas pessoas eles ministram sobre Jonas somente sobre o peixe, ali, sobre ele ser resgatado e fugir, mas não revela o que a palavra diz, que é sobre o arrependimento, sobre o que a palavra quer dizer. Que muitos pastores usam sobre a primeira parte da pregação, que é o primeiro, o segundo ali até o terceiro, e esquece do quarto, que é o tratamento do tratamento de Deus com o profeta. E do que é realmente o que é que a palavra de Deus quer dizer com aquilo. Ela não quer somente falar assim, não é uma historinha para criança, é uma história para gente formada e adulta e já consciente.
Sim. Esse que é a palavra de Deus diz. E muitas vezes, muitos pregadores não querem revelar isso. Porque às vezes ele está precisando ser tratado, mas ele não quer chegar até o último capítulo. Ele quer chegar até a vírgula. E Deus quer tratar até o ponto final. Mas eu vi um pregador pregando uma vez, e ele falou assim, olha que tem um Jonas lá na sua casa, olha que tem um Jonas escondido. Quer dizer, por falta de revelação, acabou mesmo nas pessoas, né? Será que tem alguém, minha mulher está me traindo, será que tem alguém escondido na minha casa? Por falta de conhecimento da palavra, envolvendo nas pessoas e colocando na paz das pessoas, né? Aí Jonas foi tudo um tratamento com ele. Todo esse capítulo 1 até o final, Deus se tocou de forma muito profunda. É muito bonito, né? Então, Deus tratou com ele tentou fugir de todas as formas, mas o propósito tinha que ser Jonas, ou seja, por questões pessoais dele, mas não tinha como fugir do propósito de Deus. Eu queria ele naquele lugar. Mas e a pergunta, pastor, me interrompeu, mas eu vejo muito ele na praia do Guilherme, e o Felipe voltar para trás dele. De qual praia que ele foi vomitado? Ele foi na cidade mesmo. Qual cidade? De Nínive. Ele foi vomitado, ele ia para Tarsis, né? Sim, mas você fala que vomitou na praia, né? Eu posso interpretar como Deus fez vomitar na praia do Guilherme, que Deus tinha mandado ele, ou será que vomitou na onde ele voltava para pegar o caminho que Deus tinha mandado? Ele foi vomitado onde ele tinha que ir. Ele mesmo, né? Ou seja, ele ia na embarcação, ele foi numa embarcação diferente para o norte que Deus queria que ele fosse. Então, tudo isso eu entendi, mas só que não fala que praia que vomitou ele. Isso não cita aí, né? Não. Foi na terra, né? Nós cremos que foi lá. Mas já foi direto lá, que ele já se levantou, já estava ministrando aos homens, entrou na cidade. Ou seja, vomitou na terra e entrou na cidade anunciando. Então não fala que ele entrou em um barco e depois caiu. Não, eu não convenci, era uma pergunta minha para ele. Mas geralmente é isso. Então, é a pergunta da Bíblia, né, que as pessoas geralmente pedem a morte. Né? Ou seja, isso aconteceu com Elias também, que pediu para a morte, porque por causa do confronto com Jezabel. Mas as pessoas elas normalmente pedem a morte quando estão frustradas, né? Frustradas, com depressão. Está sofrendo demais. Está sofrendo demais, com o intuito de se livrar disso. Uma vez eu fui cruel, sabe, pastor? A minha irmã, depois que eu arrependi, a minha irmã estava com câncer. É claro que você conheceu ela, né? Sim. Nós de oração, eu na igreja de oração com ela, e ela me dá a sombra que eu quero você, eu prefiro correr, Se você quer morrer, ela não para de nada, sabe? Mas depois eu vejo, sabe? Mas aquele falou, por que as pessoas só querem morrer? É uma dor, um arrependimento, sofrimento, né? Sofrimento, vai. Depois, então, se você quer morrer, nós estamos orando, e ela porque você quer morrer, ela não nada por pesado, né? Depois ela nem morreu do câncer, ela morreu na retirada da bolsa. Então, a gente finaliza o livro de Jonas aqui, em que Deus ele mostrou para Jonas tudo isso que pessoas, vidas são muito mais importantes do que as coisas. Tudo passa, mas existem coisas que são eternas, que são vidas que têm uma eternidade para decidir. Então, o livro todo vai mostrar Deus o objetivo de salvar a cidade, Deus tratar o coração do profeta. Então, não tem como fugir dos propósitos de Deus. Como Deus cerca para que os seus propósitos se cumpram. E aí está cumprimentando a palavra, ajuda Deus que tem graça. Olha o que Deus fez. E é por isso que Deus fez. Isso, Deus agindo não tinha como fugir.
não é minha responsabilidade do pregador, é o teu Espírito, Senhor. Pai, nós sabemos que não somos nós que administramos os resultados de uma pregação, de uma ministração, mas é o Senhor que faz muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o teu poder que nós opera. Por isso, no nome de Jesus, abençoe o povo, no nome de Jesus. Amém. Deus bendito, louvado seja nosso Deus. Deus glorioso e santo. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tarso não tem nada a ver uma cidade com a outra, né?